Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estamos estudando a chamada série André Luiz sobre a vida no mundo espiritual, né? E nesse momento nós estamos estudando o livro Missionários da Luz, que nos foi trazido pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Né? Mas antes, como nós sempre fazemos, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Boa tarde, Nora. Que bom que você está aqui, né? Muito bom. Nossa querida amiga Eronide, boa tarde a todos, ótimo estudo, com certeza, né? Oi, Lúcia, tudo bom? Boa tarde, querida. Que bom que vocês já estão aqui, né? Ao longo do programa, vamos cumprimentando os amigos que forem chegando, né? Ok. Bom, a nossa web rádio Cristo Consolador, como todos sabem, é uma web rádio totalmente espírita. E nós temos como hábito iniciar as nossas transmissões, os nossos programas com uma prece de nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que já estão aqui, aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanharem essa pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização de mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigada pela presença, amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o maior proveito de tudo que será dito e explanado aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nosso mestre amado, em nome de toda a espiritualidade amiga aqui presente, está aberto, está iniciado o programa Vida Após a Vida, a nossa Rádio Cristo Consolador. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. Oi, Laudicê também chegou aqui. Oi, Lau, tudo bom, querida? Boa tarde. Muito bem, gente. Nós hoje, né, vamos prosseguir ao estudo do capítulo, vejamos aqui, Socorro Espiritual, que é o capítulo 7, né, do nosso livro Missionários da Luz. Socorro Espiritual. A gente vai hoje fazer a parte 2, talvez seja a segunda e última parte de estudo desse capítulo, né? Oi, Magali. Boa tarde, querida. Tudo bom? Então, gente, eu vou retornar um pouquinho, nós deveríamos iniciar no parágrafo que fala assim:
na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. Nós devemos iniciar a partir daqui. Mas, para pegar no fio da meada, no meu livro, essa edição antiguinha aqui, tá, gente? Isso é na página 74. Mas, para a gente pegar o fio da meada, eu vou voltar uma página, né? E reler um pouquinho, para a gente ir se habituando, relembrando, né? Relembrando o que nós já lemos na semana passada. Então, vamos lá. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e, mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliarmos. E acentuou, após meditar por alguns segundos: o grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Saudamos-nos todos ligeiramente e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso, o agonizante Alexandre acrescentava. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso, o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Olha que coisa interessante, né? O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Olha, a prece, como sempre, é o recurso mais eficiente de todas as terapias, né? Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos. Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe, inquieta, afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo a sinal afetuoso do orientador,
aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Olha que interessante, né? Então, o Antônio, ele estava prestes a desencarnar, porém, né, ele precisava de mais alguns dias na crosta para resolver alguns problemas sérios. E, por misericórdia divina, os amigos espirituais foram até lá com a autorização de Deus para dar a ele uma espécie de uma carga energética que iria possibilitar que ele permanecesse ainda na carne por mais algum tempo. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram seus trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Então, o trabalho da espiritualidade socorrista, normalmente à noite, ela é mais intensa. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me o cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Ou seja, o André, como sempre, era cheio de perguntas, né? Cheio de questionamentos. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos em face da tarefa para a qual fora-me chamado, resolvi silenciar. O André tinha um monte de perguntas, mas diante da gravidade, né, do quadro, ele resolveu ficar quietinho. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a quem Alexandre se referia. Lembra que ele disse que precisava, né, de alguém para fazer a doação fluídica? Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão do veterano em semelhantes serviços de assistência, parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Ou seja, aquele encarnado que naturalmente foi levado até lá pelo desprendimento do sono, talvez já fizesse isso sempre, né? Tivesse experiência nesse trabalho. Então, quando chegou, o orientador Alexandre falou para ele que não tinha tempo nenhum a perder, disse que ele impusesse as mãos, né, sobre o enfermo e ficasse orando. E ele fez imediatamente aquilo, né? Não pestanejou, não questionou, não fez coisa alguma. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos, nos casos extremos de transfusão de sangue, vi ele perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo, né? Muito bem. Então, não sei se já cumprimentei Magali, mas se cumprimentei, cumprimento de novo, né, Magali? Ok, querida, que bom que você está aqui, né? Bom, gente, e aí o que acontece? Agora
Isso foi o que nós vimos na semana anterior. Agora vamos ver o que vai acontecer efetivamente, né? O Afonso era o encarnado que foi levado para junto do moribundo, né, lá do Antônio, para que o Alexandre conseguisse transmitir, né, as energias necessárias para que o Antônio pudesse ficar mais alguns dias conectado ao seu corpo material e assim pudesse resolver algumas questões importantes. Mas que ele ia desencarnar, iria, né? Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. Ou seja, o Antônio estava recebendo, igual como se fosse, o André até faz essa alegoria, né? Como se fosse uma transfusão de sangue. Efetivamente, quando a pessoa está muito debilitada, ela recebe uma transfusão de sangue, é óbvio que ela vai se mostrar diferença, né? No seu quadro clínico. E aí o André observou justamente isso, né? Que ele, na qualidade de discípulo, de aprendiz, aluno, acentuando minhas faculdades de análise junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente, ou seja, com a transfusão, né, de fluidos, né, a transfusão de fluidos que o Antônio recebeu, a sua expressão, a sua fisionomia estava mudando. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava, sob forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento célula por célula. Ou seja, o perispírito, né, estava se desligando do corpo físico com a transmissão, né, energética, voltou a se acoplar mais ao corpo físico, né? Nós sabemos que temos o espírito, envolto pelo perispírito, e o corpo físico. E que o perispírito é que faz essa ligação, né, entre o espírito e o corpo físico. E que com a desencarnação, o perispírito se desliga, né, do corpo físico. Como o Antônio estava já moribundo, né, já com as suas forças, as suas energias praticamente esgotadas, o perispírito já está meio que afastado, né, do corpo físico. Porém, com a transfusão de energia fluídica que lhe foi dada, né, pelo Alexandre, com a ajuda do Afonso, o perispírito se juntou mais, né, ao corpo físico do Antônio e ele começou a demonstrar, né, sinais de que estava melhorando. Né? Depois de 1/4 de hora, segundo meu cálculo de tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, né? E Alexandre, chamando a velhinha, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. Por mais de 150 dias, você teria que ficar mais ou menos uns 5 meses mais, né? E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance.
quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas de repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda a cautela é indispensável. Olha que coisa interessantíssima aqui, né? Como ele está aqui recomendando que ele não, o momento do sono como algo extremamente, do repouso físico, como algo extremamente importante e que nós não devemos, né? Não devemos alimentar, né? Alimentar preocupações, ficar com preocupações justamente na hora de dormir. O que nós temos que fazer, né, gente, nesse momento? Nós temos, e se estamos passando por alguma dificuldade, nós devemos sempre orar, né? Pedir a Deus que nos oriente, que nos auxilie, que nos intua durante o desprendimento do sono. E não ficar remoendo os problemas na hora de dormir. Por quê? O nosso sono, o nosso repouso é sagrado. É importantíssimo que isso aconteça. Então, olha aqui a recomendação do Alexandre para a Justina, que acreditou ser mãe do Antônio, né? Não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, preveni-lo quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas de repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes, né? Antes dos 5 meses. Toda a cautela é indispensável. Vocês viram, né, gente? Vocês viram que situação. E quantas vezes, né? Quantas vezes nós nos deixamos levar pelas preocupações e passamos a noite rolando na cama sem dormir, pensando nos nossos problemas, né? Aqui estamos recebendo essa orientação do plano espiritual no sentido de que, gente, vamos respeitar o sono, né? Vamos tentar respeitar o sono. Vamos orar durante a noite. Se estivermos com alguma dificuldade, vamos orar durante a noite. Vamos pedir a Deus que nos esclareça, que nos oriente, que nos dê a devida orientação para a solução daquele problema. Mas busquemos verdadeiramente nos desvencilhar daquela preocupação, né, durante as horas de sono, porque o sono é extremamente valioso para a nossa saúde, né? Extremamente valioso. Então, busquemos, né, não nos deixar levar pelos problemas, pelas preocupações no momento de dormir, que nós saibamos, né? Saibamos separar as coisas. Oremos, façamos nossas preces, façamos a nossa ligação com o alto, pedindo a Deus que nos auxilie a ter o repouso necessário para termos a clareza de pensamento e, muitas vezes, conseguirmos captar as intuições, as orientações dos amigos espirituais, né? Muitas vezes a gente vai conseguir a solução do nosso problema justamente num sono tranquilo e reparador, que vai nos levar até as esferas espirituais, onde amigos espirituais irão nos intuir, nos esclarecer, né, com relação à solução do problema que estamos vivenciando, né? Então, vamos lá. A genitora agradeceu comovida em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado, ou seja, ao Afonso, que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo. E vi, então, o inesperado. Um doente grave,
reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos, como se estivesse profundamente embriagado. E começou a gritar estentoricamente: socorro, socorro! Acudam-me, por amor de Deus, eu morro, eu morro. Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Ou seja, ele acordou no meio da noite, né? E aí começou a gritar pedindo socorro, dizendo que estava morrendo. E as filhas correram para auxiliar. Papai, papai, exclamavam lacrimosas. Que foi isso? Estou morrendo, clamava o enfermo em voz pungente. Chamem o médico, depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Sinto-me morrer. Tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados que passavam por nós, em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Ele começou a gritar, então as filhas correram para saber o que estava acontecendo, ele dizendo que estava morrendo, pedindo para chamar o médico, e aí todos ficaram alvoroçados, né? Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar e, depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo: diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Olha que interessante, né? Muito interessante isso que ele está dizendo aqui. A espiritualidade ajuda, faz tudo. Quando ela terminou tudo, é que o encarnado começa a gritar por socorro, né? Então, é o que ele está colocando aqui. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Ou seja, na hora que o Antônio começou a gritar por socorro, ele estava morrendo, ele já tinha recebido toda a ajuda necessária, né, dos amigos espirituais. O doente, semilúcido, prosseguia inquieto enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando devotada e humilde. Ou seja, os amigos espirituais, depois de prestarem o serviço, foram embora, mas o tumulto do plano físico estava muito grande, as filhas ligaram para o médico, né, que logo ia chegar, e a velhinha humilde também, né, continuou ali velando pelo enfermo. Alexandre, afável, como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição, esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais. É uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da cruz. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Olha que interessante, né? Aqui o Francisco, né, que era o orientador daquele grupo, né, de 4 homens e 4 mulheres, tudo mais, está ali falando, né? O irmão Francisco, né? E aí falou que somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? E ele disse sim. E temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. Quando ele fala aqui, né, ele está dizendo a colônia de que se trata o primeiro livro de André Luiz, com esse mesmo nome, Nosso Lar, né?
Então, é exatamente isso. Quando o André fala se o grupo dele está ligado à colônia dele, obviamente a colônia é nosso lar, que ele está se referindo, né? E aí ele diz que sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas, né, de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? É interessante saber, né? Porque se ele diz que são milhares de grupos, né? Vários grupos de socorro como esse, ele perguntou se existem algumas tarefas específicas, né? Especializadas para cada grupo. Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. É verdade, né? Normalmente, a gente sempre fala, né? De noite a pessoa normalmente tende a piorar, né? Ou vamos logo no médico, depois pode ser que a pessoa no meio da noite tenha algum problema. A gente sempre tem esse receio, né? De que o problema se agrave no meio da noite. Esse sempre o receio de todo mundo que está cuidando de um enfermo, né? E aí ele fala aqui, né? Ele fala, o nosso grupo, o grupo do Francisco, do irmão Francisco, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta, né? Lutando pela vida, lutando por energias, né? As condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso. Não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece a criação de qualquer espécie, boas ou más. Gente, olha que coisa interessantíssima que ele está nos dizendo aqui. Aqui temos a explicação, né? A explicação de por que muitas pessoas pioram durante a noite. Né? Muito interessante isso. Ou seja, durante o dia, né, todas as emanações mentais, se forem emanações menos felizes, de pessimismo e tudo mais, ele está aqui explicando que os raios do Sol destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, né? Porém, à noite, com o magnetismo lunar, essas emanações mentais, né? Essas criações mentais, elas vão ser favorecidas pela energia lunar, pelo magnetismo lunar, qual seja o tipo de emanação mental, seja ela boa ou má, ela vai ser fortalecida pela energia da Lua, pelo magnetismo lunar. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem aprender ou discriminar nosso auxílio. Né? Ou seja, os amigos espirituais auxiliam demais, né, a nós encarnados. Mas as nossas vibrações são muito diferentes, então a gente não consegue captar. Né? Ele diz, quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas, ou seja, a vibração, a sintonia é diferente. E não podem aprender ou discriminar o nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Né? Ele diz que não importa. Outros benfeitores
muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Olha só que coisa interessantíssima que ele está dizendo aqui, o Francisco, né? Ele diz do esforço que eles fazem, né? O esforço que eles fazem para atender a esses doentes, né? Que ninguém no círculo dos encarnados conhece o tamanho das tarefas dos amigos espirituais, né? E os amigos espirituais, né? Os encarnados, né? Os encarnados, eles permanecem num campo vibratório muito diferente do campo vibratório dos socorristas. E eles não conseguem captar, né? Não conseguem captar a influência dos amigos espirituais. Porém, outros benfeitores, né, muito mais elevados do que aqueles aos quais podemos guardar conhecimento, outros benfeitores mais elevados daqueles que eles têm conhecimento, o que eles fazem? Né? Velam por eles, pelos socorristas, e inspiram os socorristas devotadamente no campo das obrigações comuns, né? Sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Ou seja, instrutores mais elevados auxiliam os socorristas, eles sabem que são auxiliados, mas eles não se dão conta, eles não veem esses auxiliares, né? Esses amigos espirituais. E talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Olha que coisa interessantíssima que ele falou aqui, né? Reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui uma exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas, né? Quantas vezes, né, nós nos deparamos com companheiros que não conseguem captar as nossas boas intenções, né? E aí, André, né, Deus vem falar aqui. Aliás, o Alexandre, né? Não, acho que é o Francisco, né? De qualquer forma, é um amigo espiritual. Está dizendo que reclamar compreensão e resultado. Querer que aquelas pessoas te entendam, querer que aquelas pessoas produzam resultados. Quando elas ainda são incapazes para isso, incapazes de nos dar, é uma exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. É isso mesmo. Como nós precisamos ser pacientes e tolerantes, não é? Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Mais elevada. Vamos ver o que a Leonide estamos colocando aqui, vejamos. Significa que poderemos continuar trabalhando aqui na crosta sob orientação de superiores mais elevados. Com certeza, né? Com certeza. Na verdade, o que ele está colocando aqui, né? Ele colocou o grupo de Francisco que são desencarnados, né? Os trabalhadores do grupo do irmão Francisco, ele é um dos inúmeros grupos de missionários, né, que socorrem em diversas situações. Eles são especializados no tipo de caso do Antônio, né? Que estava ali moribundo e tudo mais.
Esses amigos espirituais falaram os pontos principais desse nosso texto. Os amigos espirituais ali explicaram que durante o dia, aqueles pensamentos mais mórbidos, né, mais depressivos, que os doentes costumam alimentar, esses pensamentos, essas ideias negativas, elas são eliminadas pelo magnetismo do Sol. Porém, à noite, quando nós não temos os raios do Sol, mas sim o magnetismo da Lua, esses pensamentos são energizados, ou seja, são fortalecidos. Então, se você tem um pensamento negativo, seu pensamento pessimista vai ficar mais forte. Se você tem um pensamento positivo, de bom ânimo e tudo mais, esse é o pensamento positivo, também vai ficar mais forte com as emanações da Lua, né? E aí a gente vai entender por que é que à noite, né? Os pacientes sempre pioram, né? A gente vai entender por que à noite sempre tem aquela problemática dos pacientes piorarem. Por quê? Porque se eles estão com pensamentos negativos, né? Com pensamentos pessimistas, não tem a luz do Sol para eliminar aquelas energias negativas. Então, a Lua, as energias provenientes da Lua vão justamente fortalecer aqueles pensamentos negativos, né? Muito, muito, muito interessante, né? E aí ele fala, né? Ele vai nos explicando aqui, e a Ironi está falando, né? Que nós podemos trabalhar, né, com a ajuda dos amigos espirituais no sono. Sim, né? Esse grupo de desencarnados, eles podem não conseguir efetivamente realizar o trabalho ou ter maior dificuldade de realização do trabalho à noite, mas eles recebem ajuda do plano espiritual superior. E essa ajuda, ele diz que é tão sutil que às vezes nem eles percebem que estão recebendo a ajuda desses amigos espirituais que não se fazem visíveis, né? Então, os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas, né? Então, justamente, eles recebiam ajuda do plano espiritual superior e muitas vezes, assim, sem muito se darem conta disso, né? São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo-me as reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escala de purificação. Ou seja, nós desencarnamos, mas podemos continuar trabalhando em benefício do nosso próximo, né? Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Está falando, né? Que o encarnado, quando está no pleno gozo da sua saúde e tudo mais, ele não consegue, efetivamente, imaginar como se sente uma pessoa que esteja muito debilitada, né? Muito doente,
né, prestes a desencarnar. Né? Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, né? Depois de largos anos de atividades inúteis. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito de morte, as criaturas são mais humanas, mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo em torno interstícios, ou seja, intervalos abençoados por onde penetra infinita luz. Gente, olha só a questão da doença, da enfermidade, da dor, como uma forma de aperfeiçoamento, burilamento do espírito, né? E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível um grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que palidamente, embora, percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes. E a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Ou seja, como é importante aqueles momentos derradeiros de permanência do espírito na matéria. Quantas reflexões ele pode desenvolver, quanto de arrependimento, de repente, que ele pode ter nesses momentos de dor. Né? Por isso, gente, jamais devemos abreviar a vida, né, das pessoas. Eutanásia não. Porque aqueles momentos derradeiros podem ser extremamente importantes e valiosos para o espírito, né? Para ele se conscientizar de quem é, das coisas que fez e se preparar melhor para o silêncio, né? A Ironide está anunciando aqui, haja visto os testemunhos dos que chegaram ao estado de EQM, exatamente, experiência de quase morte, exatamente, né? Muitos espíritos, né, encarnados ainda, relatam sobre isso, né? Relatam justamente sobre a questão, né, das experiências de quase morte, tem parada cardíaca, uma coisa ou outra, e normalmente eles dizem que se vê em um túnel muito escuro, mas ao fundo desse túnel tem uma luz, né? Quando eles chegam ao final do túnel, eles veem coisas muito boas, a maioria não deseja voltar e tem que ser orientado para retornar, né? Porque não chegou a hora ainda do retorno, né? O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves
a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos. Olha isso, gente. Olha o que está perguntando aqui para o André. Se o André nunca observou a paciência, né? A paciência inesperada. De repente, a pessoa fica mais paciente. A paciência inesperada de doentes graves. A calma de certos enfermos incuráveis. Né? E a suprema conformação da maioria dos moribundos. Muitas vezes, semelhantes edificações incompreensíveis para os encarnados que o cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Exatamente, né? Às vezes a pessoa está num estado realmente de calma muito grande, né? De calma muito grande, porque as pessoas não conseguem entender, né? Não conseguem entender. Isso é fruto do auxílio dos amigos espirituais, né? Francisco, enunciar as sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes absolutamente distanciados da fé religiosa não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita. E em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Que lindo, né, gente? Que lindo. Deus sempre presente em todas as situações, né? Que lindo nós observarmos como Deus está ao nosso lado em todas as situações. Como Ele sempre nos envia um socorro, né? Sempre, em todas as situações. Se observa aqui, né? Francisco anunciara sublimes verdades. A serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes absolutamente distanciados da fé religiosa não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita. E em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, conforme os tristes, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes, mesmo quando eles não são pessoas de fé. Mas Deus não leva isso em consideração e auxilia todos, né, gente? Então, nós temos que, quanto mais nós estudamos, né, a doutrina espírita, quanto mais nós tomamos conhecimento, né, dos postulados espíritas, dessas verdades maravilhosas do plano espiritual, mais, me parece, torna fácil, né, aceitável, compreensível a vida na matéria, né? Nós precisamos ter isso muito firme dentro de nós. Essa confiança irrestrita em Deus, em seu amor, em sua bondade, em sua sabedoria. E viver. Procurar viver segundo os seus ditames, segundo as suas leis. Porque tudo, né, o que nós precisamos para evoluir, para crescer, nos será dado por Deus. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sempre nos dará aquilo que nós precisamos e aquilo que nós temos capacidade de suportar. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso, que não faz nada que não seja ao nosso melhor, né? Tá, meus queridos, chegamos ao final
do nosso programa de hoje. Chegamos ao final do capítulo de hoje, né? A próxima semana teremos um capítulo novo. Espero que vocês tenham apreciado o estudo dessa tarde. Meditem bastante sobre isso, né? E que não se esqueçam de que Deus nos ama muito. E que jamais abandona qualquer uma de suas criaturas, né? Em qualquer situação. Ok? Bom, um beijo grande para todos. Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.